conhecer Gaspar através da professora Leda. Gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar da matéria, então acompanhem comigo. Ela não quer que a gente diga que ela é historiadora, então eu vou dizer que a professora Leda é uma estudiosa de história, de né? Gaspar. De Gaspar. Ela estuda Gaspar e ela tem muita coisa bacana para contar para a gente aqui a respeito de Gaspar, né, professora Leda? Eu gostaria muito de agradecer esse convite, Nelly, porque nós estamos recentemente fundados o Arquivo Histórico de Gaspar, 2019. E precisamos de muita divulgação da história de Gaspar. Então, agradecer a oportunidade de poder estar falando sobre a história de Gaspar para o Vale do Itajaí e principalmente por estar aqui nesse espaço do Hotel Fazenda Parque, aproveitando para agradecer também a parceria que o Hotel Fazenda tem dado aos nossos trabalhos no arquivo. Então, será um prazer. Ah, querida, é sempre um prazer estar aqui também no Fazenda Parque Hotel e já há tempos que a gente está combinando para fazer essa entrevista com a professora Leda e hoje deu certo. E olha só, falar de Gaspar para mim também me emociona um pouco, porque é um lugar que eu venho bastante e gosto muito daqui e conhecer um pouquinho mais como tudo começou, né? Começaram com os índios que chegaram aqui em Gaspar e depois os brancos, né? Foram os primeiros a colonizar. Eu gostaria de colocar, inicialmente, a importância do rio Itajaí-Açu para a história de todo o Vale do Itajaí. Desde a porta, que seria a Foz, no Itajaí, até o Alto Vale. Então, Gaspar, assim, foi a primeira colônia fundada no interior. Então, o Itajaí primeiro, não como colônia, mas como um porto fluvial, a entrada de um porto fluvial. E a primeira colônia que foi fundada foi em Gaspar, em 1835. Mas já vamos chegar lá. Os brancos que primeiro chegaram aqui foi na época das disputas das riquezas naturais. Índios, que seriam escravizados na agricultura na região de São Paulo, mão de obra grátis, ouro, porque o rio Itajaí-Açu, ele ainda tem um manancial de ouro muito importante, porém economicamente desinteressante, né? São o fundo das montanhas, são lugares de difícil acesso e de alto custo para a exploração. E também a nossa grande riqueza foi a madeira para construção de grandes capitais, principalmente dos países do Prata, Montevidéu, Buenos Aires, né? Aqueles palácios grandes, aquelas construções enormes, que tem lá madeira assim de 17, 18 metros de comprimento, tá? As vigas principais. Então essa madeira, ela foi extraída das matas do Vale do Itajaí. Olha que interessante. Primeiramente de Gaspar e depois então, como foi escasseando, foi subindo as montanhas até chegar, digamos assim, às nascentes do rio Itajaí-Açu. O rio Itajaí-Açu, no século XVI a XVIII, ele representava uma grande bandeira aurífera para os países da Europa. Portugal e Espanha, então, travaram lutas para a conquista ou para a exploração. Foi o período de exploração da terra gasparense. Então aí nós vamos dizer que Gaspar começou a ser ocupado por brancos a partir da exploração do índio, a partir da exploração do ouro e da madeira. Por que o nome Gaspar? O nome Gaspar, aí chegaremos lá. Porque tanto portugueses quanto espanhóis são muito católicos. Toda a política de Portugal e Espanha, na Idade Média, até o século XVIII, por aí, era uma dominação católica, de Roma. Então, os rios que eram encontrados, ou as estradas que eram abertas, ou os povoados que eram estabelecidos, e quando fosse encontrado, se fosse uma data dedicada a um santo, ele receberia o nome do santo. Uhum. E Gaspar, ele tem um nome
também como Belchor, nós temos o Ribeirão Belchor e temos 2 Ribeirões Gaspar aqui no centro, o Gaspar Grande e o Gaspar Mirim, nome dos Santos Reis Magos, os 3 Reis Magos do presépio. Aqueles que saíram do Oriente e foram a pé até Belém levar os presentes ao Menino Deus. A professora Leda falou para mim também que Gaspar chegou antes de Blumenau, antes de Ilhota e antes de Brusque, é isso? Isso. Então nós aí vamos deixar de ser colônia de Portugal e de sermos explorados pelos que vieram aqui buscar as nossas riquezas, né? E trazer nada de volta, né? E começar a falar num Gaspar colonizado, onde as pessoas vinham para cá para investir aqui e permanecer aqui. Esse foi um grande marco na história de Gaspar, que nós agora no arquivo estamos querendo reforçar muito, porque Gaspar ficou durante muitos anos muito acanhado com relação à divulgação da sua história. Mas com a independência do Brasil, então, quando Dom Pedro I, apesar de ser filho do rei de Portugal, resolveu promover a independência deste país, tá? Ele também sentiu a necessidade de gerar riquezas aqui, porque então ele teria toda uma corte agora no Brasil para sustentar, teria toda uma nação nova para desenvolver. Então, para cá, a independência aconteceu em 1822, no ano seguinte já chegou o nosso colonizador, chamado Agostinho Alves Ramos. O Agostinho Alves Ramos residia em Itajaí e foi encarregado por Dom Pedro I para fundar colônias nos rios Itajaí Grande, que hoje chamamos de Rio Itajaí-Açu, e no rio Itajaí Pequeno, que é hoje o rio Itajaí Mirim. Então, 2 colônias foram criadas em 1835. Então, quase 10 anos, ou mais de 10 anos antes de Ilhota, e mais de 15 anos antes de Blumenau, e muito mais antes do que é Brusque, a cidade de Brusque. Mas Gaspar chegou a ser um distrito de Blumenau no começo, né? Vamos chegar lá? Vamos. A princípio, Gaspar pertenceu a São Francisco do Sul, no período colonial, exatamente. No período que o Brasil pertencia a Portugal, que nós chamamos de colonial, Gaspar pertencia a São Francisco do Sul. Então, por exemplo, os enterros, os registros de nascimento, casamento, os próprios cemitérios funcionavam lá distante. Olha só. Tá. Com o passar do tempo, então, Desterro foi criado, hoje Florianópolis. Então nós passamos a depender desses serviços em Porto Belo, que era assim uma extensão para o norte de Desterro, porque Desterro tinha extensões para o sul, para o norte. Professora Leda, eu tenho curiosidade em saber onde que ficava o centro de Gaspar. Na época do Agostinho Alves Ramos e dos arraiais, né, da colônia, o centrinho, né, urbano, localizava-se onde é hoje o Bela Vista Country Club, quase na divisa com Blumenau. E como que ficou o atual centro, né, o nosso centro de Gaspar hoje? O atual centro de Gaspar, ele fica entre os 2 ribeirões, Gaspar Grande e Gaspar Mirim. E esse foi um terreno que o Dr. Blumenau comprou de Renato Dias, em 1857, para aproveitar o Porto Gaspar, era aquele que eu falei anteriormente, sim, que já atraía embarcações há mais de 200 anos. Tá? Até ali o rio tem um bom calado para navegar. Como o Dr. Blumenau ia precisar de porto para importar e exportar, começou a investir em Gaspar e esse loteamento hoje é o atual centro de Gaspar. Gente, eu poderia ficar aqui com a professora Leda conversando por horas, meu Deus, sabe? Essas datas todas que ela lembra, falar de Gaspar com esse brilho no olhar, contar a história pra gente é muito lindo, é muito emocionante. Vou marcar um café?
Topa tomar um café? Vamos tomar um café nós duas juntas e quero conhecer. Vamos conversar. Para finalizar agora, o que recado que você deixaria então, não só para o pessoal de Gaspar, mas para todos que estão nos assistindo? Eu gostaria de realmente transmitir muito mais sobre Gaspar, mas gostaria de destacar nessa oportunidade um trabalho que está se desenvolvendo no centro de Gaspar, que é estudando Gaspar através de QR Codes. Olha só! Tá? Então não use o QR Code só para pedir comida, mas use também para estudar a história de Gaspar. Então nós já temos no Mirante Evaristo Francisco Spengler, na frente da prefeitura, nós já temos lá 2 painéis, um que fala da história de Gaspar, com 100 fotografias devidamente legendadas. E outro painel que fala sobre o rio Itajaiaçu, com mais 37 fotos. É simples, chega lá, clica no QR Code, em casa, onde você estiver, estude a história de Gaspar, que vai valer a pena. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada pela tua participação. Adorei te conhecer pessoalmente e você vai voltar aqui mais vezes. É sempre bom conversar sobre Gaspar. Muito obrigada. Valeu. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E é aqui nesse lugar lindíssimo que eu tanto adoro vir que eu encerro o programa de hoje. Lembrando que amanhã tem Gabi Kinesel de Florianópolis e eu volto na próxima quarta-feira no mesmo horário. Até lá, gente. Um beijo. Tchau, tchau.